é necessário que a igreja esteja equipada para entender rankings de autoridade espiritual. Rankings de autoridade espiritual. Autoridade não é a mesma coisa. A autoridade tem níveis, a autoridade tem rankings. Existem crentes em Jesus, cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, mas no plano espiritual, eles não têm revestimento, não têm peso para lidar com entidades de alto ranking espiritual. Quando eu era novo na fé, eu pensava que no nome de Jesus fosse tudo a mesma coisa. Like in the name of Jesus, eu posso expulsar demônios que possuem, do mesmo jeito que eu posso expulsar demônios que influenciam. Mas ao crescer fui entender que demônios que influenciam regiões estão numa dimensão muito acima comparada a demônios que possuem corpos. Demônios que possuem corpos estão no nível um pouco baixo, muito baixo, nem um pouco, estão no nível muito baixo. Mas demônios que influenciam regiões através de ideologias, através de mindset, através de outros fenômenos, they are high ranked demons, and you cannot defeat them simply because you can cast out demons that possess. Demônios que possuem é uma esfera de autoridade e de resistência, mas demônios que influenciam is something else. Demônios que influenciam, no, they are something else. Demônios que influenciam, make no mistake, they are something else. Porque a forma deles de lutar é diferente de demônios que possuem. Demônios que possuem podem usar feiticeiros, bruxos, small ranked people. Mas demônios que influenciam é something else. Por exemplo, você tem uma company, uma empresa, demônios que influenciam podem muito bem bater todos os teus colaboradores, parceiros, pessoas que fazem business contigo, começaram a recuar. Você dizer, eu tenho empresa, eu tenho trabalho nas mãos, mas não tenho clientes. E uma pessoa que faz mal o trabalho, mandaram eles para ali. Você dizer, a minha concorrente é péssima, reclamam da qualidade, mas estão lá a trabalhar com ele. E eu até baixei e reduzi os preços, but no one is coming. Do you know why? Because they are hearing voices in the spiritual. Está a dizer que esse tipo de entidade pode bloquear a tua empresa. Você dizer, eu estou na melhor localização, mas cliente que é bom não tenho. You understand? We're talking about high dealings in the spirit. Estamos a falar de altas coisas no espírito. High dealings in the spirit. We're talking about high dealings in the spirit. So it's something that you can deal with, it's something that you can defeat it. So somehow temos também dimensões um pouco abaixo, like easy things. Então é mister que a igreja tenha conhecimento disso. Mas hoje quero falar sobre o valente, o homem forte, o homem valente. E a Bíblia aqui diz que ninguém pode saquear a sua casa sem antes amarrá-lo. Ok, vamos lá ver isto aqui. Primeiro Jesus diz assim: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda casa ou cidade dividida contra si mesma não resistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra ele próprio, como poderá então subsistir seu reino? E se eu expulso demônios por Belzebu, por que os expulsam vossos filhos? E por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então verdadeiramente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou ainda, como pode alguém entrar na casa de um valente, de um homem forte, roubar-lhe todos os bens, sem primeiro amarrá-lo? Só depois disso será possível saquear a sua casa. Primeiro, Jesus nos mostra que o diabo é organizado, ele não é dividido contra si mesmo. Segundo, Jesus nos faz perceber que o diabo nunca vai se atacar a si próprio, porque todo reino, em princípio, dividido contra si mesmo, não subsiste. Então o diabo, ele já entendeu que para desestabilizar um reino, ele só precisa semear inimizade. Look at us today. Many pastors are fighting one another. Os que puxam poder combatem os que não puxam poder. Os que não puxam poder, they are busy attacking those that push power. Como é que vamos avançar o reino nessas condições? Como é que vamos avançar o reino nesta situação? We cannot advance the kingdom. Infelizmente, temos pessoas que they are preaching people now, they are preaching against people now.
Eu aprendi uma coisa: toda revelação de Deus tem um começo, tem um fim. E nenhum homem de Deus é Senhor sabe tudo ou é pleno. Muito que eu acredito que conheço é pouco comparado àquilo que ainda devo aprender. E é aqui onde muitos homens de Deus não entendem. Os homens de Deus pensam que se eu faço uma coisa de um jeito, então é daquele jeito que se faz. Lembre-se, a Bíblia, quando fala da graça de Deus, diz que ela é multiforme, é multidimensional, ela manifesta-se de variadas formas. Por exemplo, eu posso pegar o Mr. da Silva, eu perguntar a ele: como é que você tem visões? Ele dizer: eu simplesmente começo a ver as coisas passarem na minha frente como se fosse um filme. E às vezes é como se eu saísse de onde eu estou e eu estivesse naquele lugar a viver a experiência. E eu depois vou perguntar à doutora Chulua: como é que você tem visões? Ela dizer: eu, Dede, na verdade, quando eu estou a orar, há um momento que eu apago e me vejo num lugar a viver a experiência ou a ver a coisa. Depois chega e diz: Pastor Piligrim, como é que você tem visões? Eu digo: eu só olho para ti e começa a descer informação na minha cabeça. You understand? Há 3 different levels. Um não orou, só olha para a pessoa e desce informação na cabeça dele. O outro é aquele que as coisas passam na tela da sua imaginação. Mas a outra é aquela que está a orar, de repente apagou, se vê no cenário a viver o assunto. Agora, se eu, que só olho para as pessoas e vejo, chego e digo assim: as visões não operam assim, você não precisa estar a orar para ver. Eu mesmo sem orar vejo. Okay, you have a different ability. And at the end of the day, what are we doing? We fight each other because we don't understand that the Holy Spirit is multidimensional in his way of operating. O Espírito Santo é multidimensional na sua forma de operar. Então, se ele é multidimensional na sua forma de agir, então não devemos esperar que ele haja do mesmo jeito. Por isso que eu digo assim para as pessoas: nunca questione os métodos, apenas questione os resultados. As pessoas podem questionar meus métodos de atuação, mas os resultados dizem o quê? Foi curado, foi liberto, está salvo, está edificado, está nutrido. Se está edificado, está nutrido, glória ao nome do Senhor. Não, mas nós temos que questionar até métodos. Todo outro dia estava a dizer a alguém: tá bom, Jesus podia muito bem curar aquele homem sem precisar fazer o que ele fez. Mas ela diz que ele levou lodo, ele levou barro, colocou nas suas mãos e cuspiu. Olha só para a dimensão. Cuspiu, misturou, aplicou nos olhos do homem. Depois disse: vai te lavar, vai lavar a cara. Brother, pois digo por Deus, o Senhor, alguém podia dizer: Jesus Cristo é bruxo. Onde é que já se viu você levar barro, por saliva, untar os olhos de alguém, lhe mandar lavar e a pessoa começar a ver? Mas Jesus fez. Mas está vendo os outros cegos? Ele não fez isso. Os outros, é isso, né? Porque tem o cego de Bartimeu. Aliás, o Bartimeu, o cego. Teve 2 cegos. Teve um que, quando os olhos foram abertos, ele via como se fossem árvores. Pessoas como se fossem árvores. They prayed for him again and he see. Teve o outro: seja feito segundo a tua fé. Começou a ver. So, different manifestations, different operandis modos, diferentes modos de operação para trazer o mesmo resultado: restauração da visão. Depois eu pergunto: como é que você explica isso? O mesmo homem usou maneiras diferentes para resolver o mesmo assunto. You understand? Então hoje eu quero falar sobre o valente, o homem forte. Vamos abrir 2 Coríntios 10, de 3 a 5. Diz assim a palavra do Senhor: porquanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões deste mundo. Pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos vãs filosofias e arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus, e dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. É claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas
e assim destruímos ideias falsas e também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Uau, powerful. Porque andando segundo a carne, não militando segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. They are mighty through God to demolish strongholds, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Hoje quero falar sobre o homem forte na dimensão das cidades, na dimensão dos bastiões e cidades. Quando nós lemos a palavra de Deus no livro de... Vamos lá, deixa eu abrir aqui. A Bíblia nos fala sobre o endemoniado de Gadareno. Isso no livro de Marcos capítulo 5. A libertação do homem possesso. E assim atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Logo que Jesus desceu do barco, veio dos sepulcros caminhando ao seu encontro um homem possuído por um espírito imundo. Esse homem vivia em meio aos sepulcros e não havia quem conseguisse dominá-lo, nem mesmo as concorrentes. Muitas vezes já haviam acorrentado seus pés e mãos, mas ele arrebentava os grilhões e estraçalhava algemas e correntes. Ninguém tinha força para detê-lo. E noite e dia, sem repouso, perambulava por entre os sepulcros e pelas colinas, gritando e cortando-se com lascas de rochas. Ao avistar Jesus, ainda de longe correu e atirou-se aos seus pés e clamou aos berros: Que queres de mim, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Suplico-te por Deus que não me atormentes, pois Jesus já havia ordenado: Sai deste homem, espírito imundo. Todavia Jesus interrogou: Qual é o teu nome? Respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. O demônio não disse o seu nome, mas o demônio estava a dizer que, olha, eu que estou aqui a falar, sou o porta-voz e tenho muitos demônios anda a mim. Implorava constantemente para que Jesus não mandasse valentes que ficam sobre bastiões de cidades. E sim, aqui nessa versão lhes pedia com muita insistência a Jesus que não expulsasse os espíritos maus para fora daquela região. Quando falamos de strongman, quando falamos de valente, quando falamos de homem forte, falar de entidade fortificada por Satanás para elevar-se contra o conhecimento e contra a agenda de Deus numa cidade. Existem valentes que se opõem ao plano de Deus sobre uma cidade. E esses espíritos geralmente têm muitos outros espíritos debaixo deles. Esses espíritos são responsáveis por, how can I put this thing? Configurar regiões e configurar culturas, hábitos e práticas de algumas regiões. E geralmente esses espíritos trabalham para se opor ao avanço da obra de Deus. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, que nós estamos aqui a ler, onde a palavra do Senhor diz assim: destruindo todos os argumentos de toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E a Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos homens para que não compreendam a luz da glória do Evangelho. Então, quando falamos de valentes que controlam cidades, valentes que controlam regiões, estamos a falar de entidades que não querem que a luz de Deus alcance as pessoas que estão ali. Por exemplo, quando você vai pegar o príncipe da Pérsia, o demônio que impediu o anjo que queria acessar Daniel para lhe falar sobre visões futuras, aquele demônio estava a se opor a Daniel, ao anjo que vinha ter com Daniel. Por quê? Porque Daniel percebeu pelos livros que o tempo deles ficarem no cativeiro já havia terminado. Olha só para isto.
O tempo de ficar no cativeiro, segundo aquilo que ele entendeu dos livros do profeta Jeremias, o tempo de cativeiro já havia expirado. O povo tinha que sair do cativeiro. O povo tinha que voltar para sua terra. E aquela entidade disse: não, a mão de obra escrava deste povo beneficia o crescimento desta civilização. Então este povo deve permanecer cativo. Este povo não deve ir embora. Então eu vou travar o anjo que traz a resposta que este homem está a buscar, para que a vontade de Deus e o plano de Deus não se execute na vida destas pessoas. Estamos a dizer que o homem forte, embora não tenha conhecimento pleno do plano e da agenda de Deus para uma nação, para uma época, por causa dos espíritos que estão acima dele, que conhecem o conselho e a vontade de Deus para os homens, eles em algum momento sabem como orquestrar agendas para atrasar um avivamento, para impedir um avivamento e para combater sementes do avivamento numa nação. You understand? Dizer o quê? Quando ouviu-se que o povo de Israel já estava prestes para sair do cativeiro, a Bíblia diz que Faraó passou um decreto de que toda criança homem que nascesse de israelitas tinha que ser morta. Por que ele passou esse decreto? Porque seus bruxos entenderam pelo espírito que, olha, está havendo um libertador neste povo. Então toda criança do sexo masculino deve ser morta. Porque se não for morta, um libertador há de vir dos israelitas e a mão de obra escrava a determinar a cessar and they will go. Então estamos a dizer o quê? É um espírito que não é superior, mas toda pessoa que entra e sai no plano espiritual daquela cidade, they are responsible for that. São demônios que controlam o tráfico espiritual. Por exemplo, quando um homem de Deus nasce, eles até podem não saber that the man of God is about to be born, mas eles vão sentir pelos anjos que descem e pelos anjos que sobem. Quando um homem de Deus morre, há anjos que deixam a terra. Quando homens de Deus nascem, há anjos que vêm à terra. Porque no primeiro minuto que um destino é gerado na terra dos viventes, há anjos que devem descer para assistir àquela vida enquanto ela cresce, até os planos de Deus começarem a se concretizar naquela vida. Então, o homem forte é um demônio que controla o tráfico espiritual de uma cidade, de uma nação ou de uma região. Quando um homem de Deus está a orar e Deus despacha anjos para descerem na terra para assistir aquele homem ou aquela mulher, estamos a dizer que o príncipe que controla aquela cidade vai saber about that angel. Olha só, quando Moisés morre, depois dele ver a terra prometida naquele monte, a Bíblia diz que desceu um anjo de Deus para tomar seu corpo e Satanás se lhe opôs. E a minha pergunta é, por que Satanás se lhe opôs? Por que Satanás se opôs ao anjo que vinha tomar o corpo de Moisés? Porque estamos dizendo que nessa esfera terrena, sempre que anjos descem ou sobem, no segundo céu ficam entidades espirituais. A Bíblia diz que hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então estamos a dizer que existe uma camada depois do primeiro céu, que é o segundo céu, onde potestades ficam, e elas vigiam e monitoram todo o movimento do trono para a terra, do céu para a terra, da terra para o céu. Everything that happens in that line, esses espíritos monitoram and they know. Aquele anjo é diferente, o que ele está a vir fazer? Sigam-no para entender por que ele veio aqui. Depois vai encontrar o irmão Elídio. Vê que o irmão Elídio está a entreter os anjos. Ok, aquele homem de Deus, aquele jovem, quem são aqueles anjos? Começam a entender, ok, são anjos que vêm do trono de Deus. I think he's a revivalist. Ok, então eles vão e anunciam a entidades superiores. Olha, nasceu um avivalista nesta cidade. Então temos que começar a monitorá-lo para perceber o que ele quer trazer da parte de Deus para essa geração e como é que nós podemos pará-lo. E é incrível que
Nós, como igreja, fazemos intercessão, but we don't do intercession at the highest level. Sabe o que me dói a minha igreja? A mim, que me dói a mim como pessoa? É perceber que há muita coisa espiritualmente que tem que ser feita e no final do dia nós estamos a fazer because we take spiritual things in a light way. Se tem uma coisa que eu sempre digo para as pessoas, minha maior ambição não é ser aclamado como um grande líder, como um homem de Deus pesado, como diz o meu irmão Charles, como um homem de Deus que está no top 5, no top 10 dos homens de Deus mais pesados. I don't want to step into that. That is a joke. That is a play. Ministério não é child's playground. Não é parque. Brincar é no parque, papá. Brincar é no parque, mamã. Mundo espiritual não é parque. Aqui pessoas morrem. Aqui pessoas são acometidas por enfermidades estranhas. Aqui pessoas são picadas com setas espirituais que depois desenvolvem doenças físicas. Há pastores que foram jejuar sem discernimento, sem disciplina. Voltaram, estão com diabetes. Há pastores que foram jejuar, desenvolveram úlceras. Há pastores que foram jejuar, desenvolveram anemia. Há pastores que foram jejuar, mas não é porque essa anemia está no DNA dele. Está a dizer que setas foram disparadas espiritualmente. Estava a jejuar sem cobertura, pum. Resultado, pneumonia. Pum. Resultado, tem tuberculose espinal. Pum. Resultado, está com anorexia nervosa. Resultado, pum. Is not eating properly, is dead. Resultado, pum. Está maluco. A lot of stuff. You know why? Because we deal with the realm of the spirit without proper knowledge about how it works. Quais são os anjos, quais são os portais. Há portais que abrem no mundo espiritual. Na hora zero, há portais que abrem. Na hora zero, estamos dizendo que há reestruturação no mundo espiritual. E homens de Deus, at 0 o'clock, you are sleeping. Men of God, na primeira hora do dia, 1 hora de madrugada, you are not ordaining your day. Você quer ordenar o teu dia a que horas? Às 6 da manhã, às 5h30, às 4. Você está no carro, está a falar em língua, chegando no trabalho, ordaining your day. Stop joking. Acorda 1 hora antes, fica acordando 1 hora, organizar teu dia, fazer teu devocional com Deus. Muitos de nós já não temos hábito de fazer devocional. Muitos de nós já não temos hábito de fazer devocional. Queremos fazer devocional com pastor. Temos aí devocional na internet, os pastores fazem devocional, mas você como crente, será que você está fazendo um devocional individual com Deus? Eu, em norma dele, tenho que acordar 6 horas todos os dias, passa a acordar às 5, só para ter 45 a 30 minutos ou 1 hora de devocional com Deus. So you have to take your time para você ter um devocional com Deus, para você organizar o teu dia. You understand? So, we need to understand this as believers. Por quê? Porque no final do dia, o mundo espiritual não vai deixar de ser perigoso, ou de atuar, ou de agir, porque você está relaxado. O meu relaxamento, o teu relaxamento, não altera a ordem do mundo espiritual. Satanistas continuam a puxar suas agendas, bruxos continuam a puxar suas agendas. Pessoas trabalham contigo, quando primeiro ir dormir nas paredes, têm que dormir, to make sure that they go up in the company. You understand? Não estou a falar isso para te amedrontar, mas simplesmente quero despertar a tua atenção para você entender que vida espiritual não deve ser levada de ânimo leve. Eu no dia estava a conversar com alguém e disse, sabe, nós temos que entender que potestades superiores, they are aware about many things that we are not aware of. E a ideia dessa pregação não é causar medo a você. Não é fazer você uma pessoa que já não vai dormir porque Daddy disse que midnight I should be awake. No, sleep. Mas aprenda nessa tua caminhada com Deus a crescer no entendimento, to know how to handle spiritual realm, how to live your life as a spiritual being. Então, você vai dizer que o valente é uma entidade fortificada por Satanás para elevar-se contra o conhecimento de Deus e os planos de Deus sobre uma cidade. O príncipe da Pérsia era um homem forte. Todo anjo de Deus que desce e sobe nesse sítio, o homem forte must know about these things. Todo homem de Deus que vem do exterior to minister there, estamos a dizer que o valente knows about it. É bom fazer conferências cruzadas, deve haver intercessão non-stop, porque o sucesso daquela conferência depende da forma como será preparado, será preparada. O aeroporto de unições é bom,
Todos os dias o som está no ponto, mas no dia que vem um convidado, o som de chanha. Ora, macluna machai, ora tira um som sinistro, ora tira um não sei o quê. Por quê? Porque no final do dia há uma entidade que quer perturbar a ordem daquele grupo, porque sabe que a presença daquele homem de Deus não é só de trazer a palavra, há uma elevação espiritual, há uma impartação de dons, há uma impartação de graças, há uma ativação. Coisas serão quebradas na igreja local, coisas serão quebradas naquela região, naquela zona. Então, no livro de Marcos, você entende que Legião também era o homem forte de Gadara. Era um homem forte que operava naquele território. Mas só que aquele homem forte tinha um corpo que ele havia possuído. Tinha um homem que ele oprimia naquela região. Mas quando Jesus vai para libertar aquele homem, a Bíblia diz que os espíritos insistiram que o Senhor, ao os mandar embora, os mandasse para os porcos, porque eles não queriam deixar aquela região. Então, estamos a dizer que o homem valente é uma entidade que fica nos ares, é uma entidade que controla o tráfico espiritual nas cidades, com o profundo intuito de frustrar o mover de Deus e o conhecimento de Deus numa região. E geralmente, esses demônios operam por meio de filosofias, operam por meio de teses, de argumentos que se levantam e questionam todo o conhecimento que está ligado a Jesus. Toda coisa. Ok, aqui diz, e rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Então estamos a dizer que é um demônio que opera abaixo do escalão que ontem nós estávamos a falar, mas que em contrapartida tem influência regional, territorial, provincial. You understand? Até há homens fortes que controlam uma região. A região sul, por exemplo, é controlada por um homem forte. E em cada província tem um homem forte que tem demônios debaixo dele que monitoram e controlam essas regiões. E geralmente esses demônios usam indivíduos de influência, indivíduos cuja voz é ouvida não por uma, mas por boa parte daquela sociedade. E são esses demônios que levantam questionamentos sobre até que ponto a Bíblia é verdadeira, até que ponto a palavra de Deus é eficaz, até que ponto o church is efficient. Mas quem dá legalidade ao homem forte para ele orquestrar os seus discípulos para denigrir a igreja, para perseguir a igreja? Os maus obreiros. Dias atrás eu dizia assim para alguém, do jeito que esse pessoal anda a meter água na televisão, daqui a pouco o Ministério da Justiça e Assuntos Constitucionais Religiosos vai começar a se intrometer na igreja só para regular how the church must work. No outro dia, na Igreja Velha Apostólica, foram lá se espancar com katanas, foram se partir, sangramento, televisão, tiroteio, divisão of a church. Até órgãos civis pedirem para o Estado intervir. Understand? It's a church matter. Mas você está numa situação de que é uma questão da igreja. Mas já há órgãos da sociedade civil que estão a apelar ao governo para intervir e dar uma solução. Como é que o governo tem que intervir numa solução que tem a ver com a igreja? Onde é que está o conselho cristão? Logo você entende. Temos organizações humanas que querem resolver questões espirituais com base na lei. It doesn't work. Precisamos de espiritualidade para lidar com o espiritual. A gente sabe que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, para a destruição de filosofias. E estamos prontos para levar cativo todo pensamento que se rebela contra Jesus para obedecê-lo. This is what we need to really understand. Você não vai dealar com um homem forte usando estratégias carnais, usando estratégias da carne. You will never deal with a strong man using strategies of the flesh. It doesn't work. Estamos em dias em que pessoas estão a buscar soluções espirituais através de métodos carnais. It doesn't work. Não funciona. Estamos a apelar ao governo para intervir, para ver se dá paz àquela igreja, para os crentes que estão a sofrer.
pastor Muxanga estava falando outro dia, oh, desiste this guy, it doesn't work. Está a dizer que aquela igreja deve começar a entender que, olha, we have to pray, temos que orar espiritualmente. Something is not fine in our church. Tá, você tirar teu domingo com teu fato para ir na igreja lutar, para ser partido a cabeça, o mano da televisão, o Moranguelo we don't need him here anymore. Okay, what do you learn about forgiveness? O que você aprende sobre perdão? O que você aprende, por exemplo, sobre reconciliação? What do you know about this? What is the Bible saying about this thing? Okay, se for para vocês to split ways, how can you split ways without making noise? Por que vocês não se separam sem nos levar a esse drama de ainda ir aos tribunais, ou porque você tem que ter um conselho humano para deliberar se a pessoa deve ser afastada ou não? You understand this level? Então nós temos que entender que o valente ele opera numa escala de influência. E esses valentes têm poder até para fazer pastores lutarem. Têm poder para fazer pastores atacarem outros pastores. Têm poder para fazer pastores que não entendem sobre o mover de Deus to attack the move of God. Então a ideia do valente sobre cidades, sobre regiões, é confundir e combater o mover de Deus de se materializar num território. Estamos a dizer que o valente ele opera por meio de filosofias, fortalezas. Até hoje você tem ímpios a perguntar, ok, se beber é pecado, por que você tem um Jesus que transformou água em vinho? Essa coisa de igreja é verídica mesmo? Ou pastores também são curandeiros vestidos de fato? São declarações como estas que nos mostram que aqui estamos diante de um valente territorial. Ele influencia figuras de influência. Estamos a falar de jornalistas, estamos a falar de apresentadores, estamos a falar de pensadores, estamos a falar de filósofos, estamos a falar de, como que chamam? Sociólogos, estamos a falar de, como é que chamam? Temos sociologia, temos antropologia, sim, estamos a falar de antropólogos, pessoas que dealam com a forma, é isso, né? Antropologia deala com a forma como as sociedades estão, é isso, né? Temos antropologia, temos sociologia. E parece que essas duas ciências dealam com a forma como as sociedades estão organizadas. São esses senhores aqui que vão sentar na TV para dizer que não, os pastores, as igrejas também influenciam na forma como as sociedades são feitas, mas no final deles estão a aprender as pessoas em filosofias, porque religião é uma caixa quadrada que te impede de pensar, all this kind of stuff. Mas estamos a dizer o quê? São repartições espirituais, ou seja, são repartições que essa entidade usa para ir contra o conhecimento e contra a luz de Deus over cities and regions. Quando o avivamento de Deus hit a place, valores morais são restaurados na sociedade. A fé é restaurada, o pudor, a modéstia, as boas maneiras são restauradas. Mas estes demônios não querem isso. Querem prostituição, querem adultério. É por isso que hoje você tem influenciadores digitais. Estão aí a ensinar jovens que, olha, no tempo que nós estamos, os tweets já não é problema. Há países que até profissionalizaram, até dão carteira para prostitutas, para homens que dançam em clubes gays de homossexualismo. As tendências devem ser respeitadas, as pessoas têm direito a não ser estigmatizadas. All kind of nonsense. Mas no final do dia, o que está acontecendo? Temos um valente a atuar naquela dimensão e naquela sociedade. Vai para o Brasil, por exemplo, tem uma nova febre. It's a new demon that has been released in the nation of Brazil. Mulheres férteis que deviam ter filhos estão aí a tentar andar nessas coisas de bebê reborn. O Shalash boneca Weni, o Savana Shone, os boneca Leif, Inwana, os demônios que fomentam falsas religiões. Mulheres que vão para o mato para ir gritar durante horas só para liberar o ódio que elas têm dos maridos. Which kind of demonic stuff is that one? Which kind of demonic stuff is that one? Amuno, aí a novela que I hate you, falar o nome do marido, I hate you, e ela achar que estou a liberar a ira que está no meu espírito. Mas no final do dia, you are cursing your husband, you are cursing your wife, you are cursing your children.
Eu estou cheia, preciso ir a um sítio gritar, sabe? Isso aí é arte de demônios. Quando você lê a Bíblia, diz que Gadareno, nas noites, perambulava sobre sepulcros e gritava. Não era gritar. Drogados também são assim. They go somewhere and they shout, they make noise, they disturb people's peace. Então estamos a dizer o quê? Quando falamos de valentes na perspectiva urbana, são eles que fomentam culturas, são eles que atraem certo tipo de comportamentos para certas regiões. Por exemplo, eles são responsáveis em parte por colocar a cultura da prostituição em certain regions. Eu morei na Primeira Rotunda por um ano. Um ano e alguns meses. Eu morei na Primeira Rotunda por um ano e alguns meses. Mas quando eu já estava nas vésperas de sair da Primeira Rotunda, eu sentia uma coisa estranha me incomodar na atmosfera. Eu sempre dizia, there's something about this place that, is bothering my spirit. Mas quando saio, volto um tempo depois e fui descobrir que começaram naquela zona um prostíbulo. Understand? Uma rua ali assim, depois das novas bombas, onde tem um prostíbulo. Eu disse, por isso que o meu espírito, alguma coisa me incomodava. Era por causa disto aqui. E olha só, a polícia, os governos nunca fazem nada about that. You understand? Nunca fazem nada about that. E tem uma coisa sobre essas regiões. Essas regiões têm um cheiro físico característico. Eu trabalhei na rua do Bagamoio com evangelização à meia-noite das 22 até às 4. Ficávamos lá para fazer evangelismo individual, fazíamos evangelismo ao ar livre ali, mas só fizemos isso umas 3 vezes, I think so. Fizemos isso umas 3 vezes. Mas, don't try that one, né? Pela primeira vez ficamos 2 semanas a jejuar e a fazer vigílias. Numa semana estamos a fazer vigílias todas as noites e durante o dia mandávamos pessoas estratégicas para irem pisar naquele lugar, tocar naquele chão, declarar palavras de poder, declarar que a unção de Deus vai invadir aquele lugar e pessoas vão se converter, pessoas vão se render a Jesus. Fizemos 2 semanas de escala, fizemos 2 semanas de planeamento espiritual, de bombardeio espiritual naquele território. E quando fomos para lá, tivemos várias surpresas, tivemos satanistas que tentaram interferir naquilo que estávamos a fazer, tivemos até alguém que ficou ali a fazer magia, só para nos intimidar, para nós sentimos, no meio daquele evangelismo, que nós mexemos entidades naquele lugar. Mas o que eu fui notar naquele lugar? As mulheres que frequentam aquele lugar têm um cheiro característico. They smell in a certain way. Mesmo quando o perfume, there is a certain level of smell that they have. Eu sou uma pessoa que presta atenção em detalhes, eu digo com detalhes. Ok. Mas eu saí dali um tempo depois. Acho que foram 6, 7, 8 meses depois. Eu apanhei chapa um dia, no Alto Maé, para casa. Cheguei na zona da Tecaná, entrou uma moça no chapa. Ela entrou ali no chapa, pá. Toda perfumada, toda cheia de bling. Mas só que o cheiro dela começou a me incomodar. Eu comecei a dizer, where do I know this smell from? Mas depois de um tempo veio um clique na minha cabeça, Rod Bagamoyo, ok. Ela é uma prostituta. I just kept quiet, I didn't talk anything. Ela chegou nos preços, desceu, também desci, foi minha vida. But it came in my spirit after a click. She's a prostitute. Why? Elas têm um cheiro característico of that region. Estamos a dizer o quê? Demônios são responsáveis por configurar espiritualmente territórios. Demônios são responsáveis por configurar espiritualmente lugares. Casas de fumo, sítios de comercialização de drogas. São estes demônios responsáveis por configurar. São espíritos responsáveis por configurar certos territórios para que demônios operem e funcionem naqueles lugares. Por exemplo, falando da amargura, espírito de amargura, esse espírito tem 6, 7 demônios debaixo dele. Tem o espírito de ressentimento, espírito de ódio, espírito de falta de perdão, espírito de ira, espírito de vingança, espírito de violência, espírito de assassinato. Estamos a dizer que demônios de ressentimento, ódio, falta de perdão, ira, vingança, violência, assassinato
são espíritos que operam debaixo do espírito de amargura. Pessoas amarguradas são pessoas temperamentalmente desequilibradas. Pessoas amarguradas são pessoas que estão cheias de ressentimento, estão cheias de arrependimento, mágoas do passado, falta de perdão. São pessoas que tudo que elas tiram para fora reflete o demônio está sob controle delas. You understand? Então, quando falamos de homens fortes ou valentes, most of these demons, they operate with demons under them. E o alvo desses demônios é se opor ao avanço do reino de Deus sobre regiões. E eles, no final do dia, se operam, por exemplo, numa região onde tem feitiçaria e a igreja chega como luz. Você há de perceber que as pessoas daquelas zonas podem até ser crentes de igrejas, vão se incomodar com a igreja nova. Você até encontra crentes dizendo assim, mesmo na minha igreja não fazemos barulho assim. What do you mean by that? Se calhar você faz barulho, mas o barulho que você faz não é físico. Se calhar o barulho que você faz é físico, que não perturba mais as pessoas. Mas aquela igreja está fazendo barulho espiritual. Agora, há igrejas, infelizmente, que exageram. Onde o pastor chega ali com a G-Box, bomba a música de louvor all day, bomba línguas estranhas. Quer dizer, pessoas que não entendem nada daquilo estão ali a ouvir barulho porque ele acha que quer chamar a atenção para as pessoas perceberem que tem igreja ali. Let me tell you something. If you want to really call attention of people that there is a church there, don't worry, you don't need to make noise. You don't need to make noise. Faça evangelismo, mostra resultados, people will come. Mas o que acontece às vezes com essas coisas? Quando estamos a fazer barulho espiritual, vamos ter pessoas a se levantarem contra a igreja, a reclamarem da igreja, coisas que até nem costumam a verdade, but they will reclaim, they will complain. Why? Because they don't want the work of God to move in that area. E a igreja precisa entender que para estabelecer igrejas fortes, temos que dealar com o homem forte. E o homem forte, na sua maioria, opera com feiticeiros territoriais. Sempre há demoninhos under him for him to operate through. E eles geralmente usam muito autoridades locais para perseguir a igreja. Ora, o Jean Quartrão vai reclamar não sei do que. Ora, o Jean Quartrão vai achar que a igreja tem que fazer não sei o que. Ora, a igreja não faz não sei o que. So somehow, most of these demons, they control regions. E eles são influenciadores na cultura e nos hábitos daquelas regiões. Prostituição, por exemplo. Às vezes você chega numa zona, há um fluxo de barracas. Só tem barraca de ponta a ponta. E você pergunta, como que pode no mesmo bairro ter muitas barracas? Quer dizer que o homem forte daquela região, ele quer álcool everywhere. Às vezes você vai a algumas regiões, você encontra que aquela região só tem escolas de curandeirismo. Quer dizer que o homem forte daquela região, ele só quer fomentar espírito de curandeirismo around. Vai marchar quem? Vai à urbanização. Curandeirismo parece religião. Everyone around that area is a Sangoma, and there is a lot of houses of Sangoma. Why? É o homem forte daquela região que configurou espiritualmente aquele território. You understand? Você vai a outras regiões, você vai encontrar o espírito característico daquela região. Você vai a outras regiões, você vai encontrar espírito característico daquela região. Você vai para Mafalala, por exemplo. Mafalala é zona de bocas de fogo. Mafalala everywhere. Vai Sambangi. Everywhere. In Mafalala. Você vai a Xamanculo. Cidadãos de bem, são muito poucos. Many people out there, they are thieves, they steal from people. Não estou dizendo que todo Xamanculo é ladrão, mas o espírito mais comum onde region, pessoas que só querem roubar. Você vai a outras bandas, você vai a outras espírito de aborto. Todo mundo naquela zona engravida cedo, com 16 anos já está grávida. Você depois se pergunta, que bairro é esse? Você até conta com os dedos de uma mão pessoas que atingiram fase adulta sem engravidar.
mas o resto com 16 anos, 17, 14, 15 já está grávida. Aborto, 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 aborto. Why? The spirit of that region configurou a cultura, configurou os hábitos, configurou os costumes. Você vai a outras regiões, você só encontra viúvas só. Todas as mulheres daquele bairro são viúvas. Why? Because the strong men of that region, eles só matam homens. Há um espírito de viuvez. Você vai a outras regiões, você encontra quebrada. Os homens não têm autoridade sobre seus lares. Ali, as únicas pessoas com pujança, com firmeza, são as mulheres. The territorial spirit, there's a stronghold, there's a strong man in the region. Você vai a outros bairros, crianças não têm interesse por escola. Todo mundo quer saber de escola, só quer saber de futebol e bebida, ou quer saber de alguma outra coisa. Mas educação que é boa, no one wants to know about it. Why? Because there is a spirit that is leading, está a configurar aquela região. Estamos a dizer que toda a região tem um homem forte, mas às vezes o maior alvo destes homens fortes, ou deste homem forte, é se opor ao mover de Deus sobre aquela região. Então, como igreja, temos que entender e temos que buscar discernir qual é o homem forte da nossa cidade. How does he operate? Como é que ele manipula o reino das águas para frustrar e para silenciar o mover de Deus around the city, around the town. Ano antepassado, desde 2020, eu concebi uma agenda no meu coração, uma conferência no meu coração para homens de Deus, para ministros, geração Timóteo. Porque Paulo, quando escreve para Timóteo, ele faz Timóteo perceber que Timóteo tem que pregar fora e dentro do templo, Timóteo tem que pregar a palavra de Deus, Timóteo tem que correr com a agenda do ministério. Então a ideia dessa conferência, Team of Generation, é equipar jovens ministros para a eficácia no ministério. You understand? So, upon working on that, eu fui perceber que o reino das águas exerce uma forte influência e trabalha de forma poderosa sobre Moçambique para que não haja avivamento, para que não haja explosão. So at the end of the day, after realizing that, I perceived that, we really need to deal with these powers at the highest level as church. Por quê? Porque essas entidades, elas fomentam divisionismo e atacam a igreja numa dimensão tal que mesmo se tivermos nossa reputação restaurada, we'll still face a lot of challenges, because são espíritos que sabem como seduzir homens de Deus para destirar do curso do avivamento da agenda que Deus deu para essa nação. Então a minha oração é esta aqui: aprenda que toda a região é governada por Espírito. Todo bairro é governado por Espírito. Toda localidade é governada por Espírito. E a ideia dos valentes que dão sobre regiões é impedir, acima de tudo, o avanço do conhecimento de Deus para aquela geração. Há pessoas que vão à igreja, infelizmente, mas não têm conhecimento de Deus. Há pessoas que falam de Deus, mas suas ações fazem perceber que, olha, eu só falo na teoria, mas na prática, I don't have anything from God. Então, precisamos nos levantar a igreja e interceder, orar against the powers of the devil.